Eu peço aos irmãos agora que levantem as suas mãos em minha direção, amém? Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, na total dependência do Senhor, Pai. Sem Ti nada sou, sem Ti nada posso, Senhor. E eu clamo ao Senhor que venha, Senhor, sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, tome, Senhor, os meus lábios, Pai. E que não venha sair nada do homem, Senhor, mas que seja o Senhor a falar, a abençoar as vidas, Senhor. Porque de mim, Senhor, não tenho nada, Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Por isso eu clamo a Ti, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Que se cumpra, Senhor, a Tua vontade, Pai. Capacita-me, Senhor, para abençoar as vidas, Senhor. Que me ouvirá nesta noite, que o Senhor possa falar através dos meus lábios, e as vidas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Neemias. Neemias, no capítulo 1. Aleluias. E a palavra do Senhor nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quiliseu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio a Ramai, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntando-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo modo, nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E eu vos converterei a mim, e eu vos guardarei, e os meus mandamentos, e eu vos farei então, ainda que os vos rejeitares, estejam no cabo dos céus, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgatastes com tua grande força, com tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe a graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Aleluias. Até aí. Amados irmãos, a palavra de Deus que nós lemos agora em Neemias, ela relata quando o servo do Senhor recebeu a notícia de que o seu povo, que a sua cidade estava assolada
estava destruída. Mas o Senhor tinha um projeto, tinha um plano na vida do seu povo, na vida de Neemias. E o Senhor tem projeto e tem plano na sua e na minha vida, amém? Você pode virar para esse irmão abençoado, para essa irmã abençoada que está ao seu lado e dizer assim: irmão, o Senhor tem um projeto em sua vida. Então tome posse daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Qual que é o segredo? O que nós lemos na palavra. Quando Neemias recebeu que a sua cidade estava destruída, que tudo estava no pó, a primeira coisa que ele fez foi orar. A primeira coisa que ele fez foi orar. E ele foi orar, buscar fortalecer no Senhor, buscar direção do Senhor. Porque se nós buscarmos em homens, nós poderemos errar, nós poderemos nos enganar. Mas se nós buscarmos no Senhor, Ele nos direcionará em todas as coisas. Ele nos dará o escape. Ele nos dará sabedoria nas tomadas de decisões. Virão provas, virão lutas, virão levantes. O inimigo intentará contra a nossa vida. Ele investirá para tentar nos tirar do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Ele investirá poderosamente para tentar nos desviar do caminho que o Senhor tem para nós. Mas se nós começarmos usando das armas do Senhor, nós iremos bem. Aleluias. Porque nós nos colocando diante do Senhor, orando em todo o tempo, nós sempre seremos direcionados por Ele. A palavra de Deus diz que levantou-se em Neemias 4, no verso 1 diz assim: porque Neemias, quando ele orou e foi diante do rei, ele pediu ao rei, ele era copeiro do rei, ele pediu ao rei: rei, que eu possa ir à minha cidade, que eu possa ir à cidade do meu povo, porque ela está destruída, os muros estão caídos, as portas queimadas. E o rei deu a ele cartas, deu a ele autoridade para ir. E quando o inimigo ouviu o que ele iria fazer, começou a se levantar contra a vida. E a primeira coisa que o inimigo tenta que venha ao coração dele é a ira, é a inveja. Sabe por quê? Porque quando nós estamos construindo ou reconstruindo os muros, como Neemias reconstruiu os muros, ele estava guardando o templo do Senhor. Ele estava reconstruindo o templo na cidade aonde está o templo do Senhor. Ele estava reconstruindo o muro em Jerusalém, para guardar o templo do Senhor. E nós sabemos que nós hoje somos
templo do Senhor. Aleluias. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Então nós temos que tampar as brechas. Nós temos que construir o muro ao redor do templo do Senhor. Aleluias. Porque os ataques eles virão. E quando o inimigo vê a reconstrução, o levantar do muro, o muro de bronze, aqui o Senhor traz, o muro de bronze que cercará, guardará o teu povo. Ele começa a se levantar com inveja, com fúria. Por quê? Porque ele nunca mais terá o privilégio que nós teremos, o privilégio que você terá, o privilégio que eu terei, de um dia poder estar na presença daquele que é digno de toda a nossa adoração, louvando e engrandecendo a Ele com os cânticos, junto com os anjos, aleluias. Então ele vai se irar. Veja que a palavra de Deus nos diz, em Neemias 4:1, e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. No verso 3, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aleluias. As raposinhas. Aleluias. O inimigo ele sempre enviará as raposinhas do covil para tentar minar as nossas forças, para tentar tirar o nosso foco, o nosso alvo, para tentar roubar a nossa bênção. O inimigo sempre tentará, mas a palavra nos ensina que em todo tempo Neemias orava, ele buscava no Senhor, e o Senhor sempre dava a ele estratégia, sempre dava a ele o escape, sempre dava a ele a saída. E não é diferente. O Deus que cuidou de Neemias é o nosso Deus, é o mesmo Deus, e Ele continuará sempre a cuidar dos seus. Como Ele cuidou deles, Ele cuida de nós. Mas nós temos que buscar estar no centro da vontade do Senhor. Nós sempre temos que buscando estar, seguindo a ordenança do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós só vamos conseguir alcançar a nossa bênção, a nossa vitória, mantendo-nos firmes no alvo. Aleluias, firmes no Senhor. Então que nós possamos perseverar, não desistir. O inimigo ele vai se ajuntar, quando ele pensa em atacar, ele nunca vem num fronte só. Se nós observarmos a palavra, sempre quando atacava o povo de Deus, era um exército. Então o inimigo ele sempre vai juntar com os dele, para tentar nos destruir. Mas a alegria nós temos de saber que a palavra nos diz e nos ensina que muito maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluias. A palavra de Deus nos diz ainda,
Em Neemias 4:7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tampar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e nos pusemos numa guarda contra ele. Então, nós oramos ao nosso Deus e nos pusemos em uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Aleluias! Nós oramos. Essa é a chave da vitória. Amém, irmão Francisco? Esta é a chave da vitória, a oração. Amém? A palavra de Deus é poderosa para nos guardar e nos ensinar. Sabe por quê? Porque mesmo nós, sendo servos, buscando do Senhor sempre, nós somos falhos. Nós estamos sujeitos ao erro. Sabe, do Senhor, Ele é quem fortalece, Ele é quem sustenta, porque nós somos muito pequenos, somos servos de um Deus grande e poderoso, que nos sustenta com a destra da nossa mão. Por mais que o povo parecesse preocupado com o ataque que viria, porque juntaram-se vários para virem tentar contra eles. Mas eles buscaram no Senhor na oração. E quando eles buscaram no Senhor na oração, o Senhor fez com eles o que está em Isaías 40, 29. Isaías 40, 29, Lulu. O Senhor deu a eles: dá vigor ao cansado e multiplica a força dos que não têm o vigor. Verso 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim que o Senhor faz com quem espera e busca nele. Nós podemos passar por lutas, podemos passar por provações, enfrentaremos levantes sim, porque a palavra diz que nós estaremos no monte, mas também passaremos pelo vale. Mas nós, quando estivermos passando pelo vale, mesmo que nós não consigamos enxergar com os nossos olhos carnais, estará conosco um grande exército, guerreando por mim e por você, nos livrando dos perigos do vale, nos livrando do afronta, nos livrando da luta, nos livrando daquele que vem para tentar destruir. Aleluias. O que nós temos que procurar é manter na posição que o Senhor nos chamou. Amém? Quando nós nos mantemos nesta posição, quando nós buscamos estar firmes no alvo, em todo o tempo, orando sem cessar, nós iremos bem. Poderemos sair um pouco arranhado, às vezes ferido,
machucados da luta, mas jamais derrotados. Aleluias. Porque quem guerreia por nós não perde. Aleluias. Quem guerreia por nós não perde. Quando nós buscamos estar na vontade do Senhor, seguindo aquilo que o Senhor determina, Ele não nos rejeita, Ele não nos lança fora, Ele sempre nos guarda. Agora, quando nós não seguimos aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor direciona, aí nós estamos sujeitos ao erro. Assim como aconteceu com Saul, quando o Senhor deu uma ordem a ele, que não pegasse nada dos despojos, nada. E ele desobedeceu ao Senhor. Aqui eu posso imaginar, porque a palavra diz que eram muito bons os bois, eram muitos os vasos de ouro, e o inimigo lançou a bandeja, colocou diante dele, e ele não resistiu à tentação, e ele descumpriu aquilo que o Senhor tinha ordenado, que não tocasse. E o que aconteceu com Saul? Ele foi rejeitado. A palavra de Deus nos diz em 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Até quando terás dó de Saul? Havendo eu o rejeitado, para que não reines em Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluias. O Senhor já tinha rejeitado a Saul, e já tinha elegido, porque quando o Senhor escolheu a Davi, ele já estava eleito. O que o profeta Samuel foi fazer? Do 16:11, o que o profeta Samuel foi fazer? Ungir a Davi, derramar o óleo, fazer o ato. Mas nos céus, o Senhor já tinha determinado, ele já era o rei. Aleluias. E vejam que o homem, ele vê de uma maneira diferente, porque alguns versículos antes, vieram passando os filhos de Jessé diante do profeta. Iniciou-se pelo maior e mais forte, e quando ele chegou diante do profeta, o profeta: certamente será esse, porque é guerreiro, é soldado. E o Senhor disse não. E foram passando um por um. Eis que chegou a ele. Quando passaram-se todos, o profeta disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda não, falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Aleluias. Eis que ainda falta o menor. O menorzinho, o último, o improvável. É assim. Às vezes você
olha e fala assim: mas eu, Senhor, como? Como que eu vou? Eu não sei nem falar. Eu não sei. Como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar naquele lugar? O lugar de pessoas letradas. Não é assim que você pensa muitas vezes? O lugar onde as pessoas são formadas, têm um curso superior e têm um conhecimento profundo. Mas as pessoas às vezes conhecem muito da letra, de livros, conhecem muitos de ensinamentos dos homens. Mas você, Davi do Senhor, você tem o Espírito Santo, você tem aquilo que o Senhor te deu de precioso, você tem o dom da palavra. Então não se acovarde, não se diminua, abra a sua boca que o Senhor vai falar. Aleluias. Abra a sua boca que o Senhor fala. Procure estar no centro da vontade dEle, não desobedecendo ao Senhor. Porque nós temos sido ensinados todos os cultos. O Senhor tem usado a vida dos servos que têm estado neste altar, poderosamente a vida dos nossos pastores. Tem usado para nos ensinar. Então, se nós colocarmos a nossa vida dentro desta palavra, nós não erramos. Mas como eu disse antes, irmãos, nós somos homens, somos falhos, sujeitos ao erro. E quando nós desviamos do projeto, quando nós desviamos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ou quando nós relaxamos, não está bom, agora eu vou dar um tempo, né? Tá tranquilo, tá suave, dá para baixar a guarda. Aí sabe o que acontece? Segundo Samuel 11. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disse porventura: não é esta Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou a trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já não se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Davi, homem ungido, homem que a palavra de Deus nos diz, segundo o coração do Senhor. Ele baixou a guarda. Ele tinha que estar na batalha. Ele tinha que estar junto com os soldados, guerreando. Mas Jerusalém, né, Israel vinha prevalecendo, avançando, ganhando todos os reinos, todas as batalhas, vencendo.
Aí ele falou, tá bom, tá ó, estamos vencendo, estamos adiante, só conquistando, maravilha, agora eu vou dar tá na bom, eu posso baixar a guarda. Quando ele baixou a guarda, quando ele desacelerou, quando ele não vigiou, o inimigo foi lá e, colocou a bandeja. E como ele estava com a baixa guarda, ele foi tomado pelo desejo carnal e caiu. Então, meus amados irmãos, nós temos que em todo tempo vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. Não baixe a guarda, não baixe a guarda. Quando estiver tudo muito bom, quando todas as batalhas estiverem sendo vencidas, quando as bênçãos chegarem, quando a promessa estiver sendo cumprida, estiver cumprindo na sua vida, ore dobrado, jejue mais, agradeça mais, exalte mais o nome do Senhor. Não baixe a guarda, não desacelere, não diminua a intenção da oração, porque se nós baixarmos a guarda, porque está tudo muito bom, nós corremos um sério risco. Nós sempre temos que estar guardados com as armaduras do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor tem promessa na sua vida. O Senhor tem promessa na sua vida. Aleluias. Você pode dizer mais uma vez para esse irmão, para essa irmã abençoada que está do seu lado, dizer, irmão, o Senhor tem promessa na sua vida. Então persevere orando, persevere buscando, persevere, porque o Senhor tem promessa, e quando Ele tem promessa, a promessa dEle se cumpre. Aquilo que Ele tem para a nossa vida se cumprirá, quando nós permanecermos no centro da vontade do Senhor. Aleluias. A palavra de Deus nos fala a respeito de José. Diz que José teve um sonho, e nós sabemos que o sonho que José teve, foi um sonho do Senhor, foi um sonho de revelação. Aí a palavra diz que José sonhou que os seus irmãos, que a sua família, se dobrava diante dele. Está em Gênesis 37:5. Gênesis 37:5. Sou eu também, José, um sonho, e contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta, e também ficam de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disse seus irmãos, tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. O inimigo, quando ouviu a promessa que o Senhor tinha na vida de José, assim como foi com Neemias, a inveja, a ira se levantou contra a vida de José. A inveja e a ira se levantou, e o inimigo intentou contra a vida dele. E nós sabemos, a palavra nos ensina, nos diz, não vamos ler para não prolongar muito, mas a palavra de Deus nos diz que José foi lançado num poço,
José foi vendido como escravo. José foi parar na casa de Potifar. José foi assediado pela mulher de Potifar. José foi lançado na prisão injustamente. Mas Deus tinha na vida de José o quê? Uma promessa. O Senhor tinha uma promessa na vida de José. José ia ser colocado como um grande, ele ia ser elevado. E não adiantou o inimigo lutar, lançar ele na prisão, levantar um falso contra ele ser vendido como escravo, nada adiantou. Porque a promessa que o Senhor tinha na vida de José, ela se cumpriu na íntegra. Porque José foi colocado como o governador, aleluias. E eis que no tempo de fome, a sua família, os seus irmãos, foram bater à porta de José, e se dobraram diante dele, e ele cuidou deles. Agora José, em algum momento ele fugiu daquilo que o Senhor tinha para a vida dele? Ele saiu da direção do Senhor? Ele caiu em algum momento? Ele murmurou contra o Senhor quando os irmãos lançaram ele lá no poço? A palavra diz isso. Ele murmurou quando os irmãos venderam ele como escravo? Não. Ele disse: mas Senhor, eu estou fazendo tudo direito, querendo ser do Senhor, e essa mulher endemoniada aqui de Potifar, correndo atrás de mim, querendo que eu vou trair o meu Senhor. Ele falou isso com o Senhor? Ele falou: afasta de mim essa mulher, Senhor, porque eu não aguento mais, eu vou acabar cedendo às tentações dessa mulher. Olha, a mulher, posso eu aqui imaginar que a mulher de Potifar, um homem que tinha posição, era uma mulher bela, não era uma mulher muito bem cuidada, era uma mulher formosa, mas José, firme no propósito que o Senhor tinha para a vida dele, fiel, continuou firme naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor o colocou na posição que o Senhor tinha prometido para ele. E se nós, fazendo analogia aqui, nós vamos olhar e ver que através da vida de José, o seu povo foi para o Egito. E a nação cresceu de tal maneira que criou um temor. Vejam, a palavra de Deus diz que quando Moisés tirou o povo, era em torno de 5 milhões de pessoas, se não me engano. 5 milhões de pessoas. Aí vocês imaginam, começou com José, o seu pai, os seus irmãos, porque vieram todos através da vida dele. Vocês estão entendendo o que o Senhor fez e o que o Senhor quer fazer através da sua vida, através da minha vida? O Senhor quer arrebanhar multidões, mas nós temos que nos manter na posição que o Senhor tem para as nossas vidas, naquilo que o Senhor tem. E nós só vamos conseguir isso se nós perseverarmos em oração, orando, buscando na palavra, jejuando. Aleluias. Procure estar no centro da vontade do Senhor, porque grandes coisas o Senhor quer fazer através da sua vida, amém? O Senhor quer usar poderosamente a sua vida para abençoar muitas outras vidas. Então, assim como José foi fiel, permaneceu fiel, permaneça fiel também. Não se importe com as chicotadas, não se importe com o levante. Se te jogaram num poço, se te acusaram injustamente,
se você foi aprisionado, se você está cercado, se você está sendo humilhado por amor ao Senhor, não importe, não murmure, tão somente clame e entregue a Ele todas as coisas, tudo, e Ele cuidará de tudo. Ele fará tudo. Ele abrirá o mar diante de nós. Aleluias. A palavra de Deus, ela nos diz que nós temos, em todo tempo e em todo momento, buscar estar com as armaduras do Senhor. Porque quando o gigante se levantou, e Davi disse assim: olha, esse incircunciso filisteu está afrontando o exército do Deus vivo. Saul quis colocar armaduras de homens em Davi. Está em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 38. 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém não havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aleluias. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si os 5 seixos no ribeiro, e pô-los numa foz de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Aleluias. Davi lançou mão das armas que o Senhor tinha dado a ele para guerrear. E o Senhor nos deu, o Senhor deu a mim e a você as armas com que nós vamos guerrear sempre e enfrentar. Para encerrar, Lulu, Efésios 6, 11. Você sempre vai lançar a mão e fazer uso destas armas. Porque se você fizer uso dessas armas, eu te garanto que você vencerá junto com o Senhor todas as batalhas. Aleluias. E a palavra nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre todo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Orando em todo o tempo, com todas as orações de súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança, suplicando por todos os santos. Aleluias! Vigiando, orando em todo o tempo. Vigiando e orando, usando as armaduras do Senhor. Amém, igreja?
O inimigo, ele sempre vai lutar contra nós. E hoje, nos dias atuais, Sanbalate e Tobias têm lutado para que nós não preenchamos as brechas do muro. Sanbalate e Tobias têm usado muito nas redes sociais para roubar, para minar a igreja do Senhor. Olha, meus queridos irmãos, rede social é uma bênção para propagar a palavra. Mas se nós não vigiarmos, se tornará Sanbalate e Tobias em nossa vida. Vai minar, vai tentar tirar o foco. E infelizmente tem tirado o foco de muitas pessoas. Tem roubado o tempo precioso em que nós deveríamos estar orando, guerreando com as armaduras que o Senhor nos deu. Estamos diante de um celular, de um tablet, de uma televisão. Muitas das vezes, assistindo a algo que não nos preencherá em nada. Então vigie em todo o tempo, igreja. Não deixe Sanbalate e Tobias roubar o seu tempo, minar as suas forças, para que você não mantenha o muro de bronze firme, guardando o templo do Senhor, em todo tempo e em todo momento, guardando as nossas vidas, orando, como a palavra de Deus nos diz, orando em todo tempo, com toda oração de súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que guerrear, orar uns pelos outros, interceder em prol dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu convido a amada igreja do Senhor a se colocar de pé um instante.